Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. Salve, salve, meus nobres! Está começando mais um episódio do Filosofia de Boteco, o podcast em que você se senta com os pensadores mais inusitados e mais importantes da história do pensamento para confabular sobre as coisas da vida. Aqui quem está falando é o Rick Teu e hoje nós iremos nos debruçar, iremos colocar na roda, na mesa, colocar em pauta o estoicismo, o pensamento estoico. E esse pensamento, essa corrente de ideias, ela me veio à mente, me trouxe motivação de trazer para vocês ela por conta de algumas lembranças, algumas memórias, algumas notícias, algumas conversas que eu tive com pessoas que eu vi em noticiário, que eu li em obras, que eu lembrei que eu vivi ou que outras pessoas viveram, situações de bastante adversidade, de bastante angústia, de bastante provação, de sacrifícios, de tristeza, situações em que somos colocados à prova, somos desafiados, seja pelo mundo natural ou pelo mundo social, Ambos os mundos, tanto a natureza quanto a cultura, sabem nos oprimir como ninguém. Nada é tão duro quanto a realidade que nos circunda. E em diversos momentos, não é raro, não é algo inusitado, é algo até rotineiro, mas também não é a regra. Passamos por essas situações, Passamos por perda de parentes, ruptura de relacionamentos, uma demissão de um emprego que aparentemente era o dos sonhos, tragédias naturais como uma enchente, a queda de uma árvore em cima de seu carro, um assalto que você passa, diversas situações de adversidade, de angústia, de baixa potência de viver acontecem conosco. E diante disso, podemos até colocar aquela famosa frase: por que comigo? Por que isso acontece? Logo eu, isso é injusto, eu sou tão bom e um bandido não acontece nada. Por que é com a minha família que isso acontece? Meu filho é tão bom, ele é tão bacana, meu pai ele é tão legal, ele pagava os impostos em dia, ele nunca fez mal a uma mosca, enquanto criminosos da pior estirpe estão lá com a saúde a pleno vapor, veículos absurdamente caros em suas garagens, casas na praia, mulheres, bebidas, comidas únicas. E você se questiona e passa até mesmo a virar cético e cínico ante a realidade, ressentido, por assim dizer. E isso me fez até mesmo questionar por que às vezes passamos por isso e nos deixamos cair e ouvimos às vezes até relatos de pessoas que passaram por situações semelhantes ou até piores e souberam dar a volta por cima, souberam se manter firmes enquanto a onda quebrava na rocha, ou até mesmo melhoraram com essa situação. Não só se mantiveram, elas melhoraram. Isso me fez querer trazer, porque é algo que é costumeiro de termos essas experiências, seja por nós mesmos ou por relatos, essas experiências de
momentos de dificuldade no nosso dia a dia e a nossa reação, né? E essa realidade, essas anedotas que nos acontecem e acontecem com os outros, me fez também indagar: será que existe algum manual, algum script de dicas, de regras, de fórmulas para se agir em face ao desconhecido, ao angustiante, ao provador, aos momentos de sofrimento? Será que existe uma arte de saber se foder? Será que existe? E foi por isso que eu trouxe o estoicismo para o debate. Será que os estoicos nos conseguem ensinar como saber se foder? Bom, né, para sabermos se os estoicos, né, o estoicismo tem esse manual, tem essa fórmula mágica, primeiro a gente tem que saber o que se trata estoicismo, né? O que é? Para você saber se pode funcionar, você tem que saber o que é antes, né? E o estoicismo nada mais é do que uma corrente filosófica, uma, por assim dizer, escola do pensamento que surgiu na Grécia, né, em Atenas, na cidade de Atenas, famosa cidade de Atenas, em que os seus membros, os seus pensadores que participavam dessa linha de pensamento, dessa escola, eles praticavam a sua filosofia, eles debatiam, eles confabulavam sobre ética, sobre física, sobre lógica, né? O tripé da filosofia na época era esse: ética, filosofia e lógica. Eles conversavam entre eles no portão da cidade de Atenas. Eles não tinham recursos, não eram abastados para ter um local próprio, como Platão tinha a sua academia, né? O Jardim de Academos, no centro da cidade de Atenas. Assim como Aristóteles tinha o Liceu, os estoicos não tinham essa prerrogativa. Eles não tinham esse luxo de um local próprio. Eles acabavam ficando marginalizados no portão de entrada de Atenas. E esse portão, né, ele tinha o nome de Stoa Poetique, que significa pórtico pintado, pórtico adornado, né? Era o local em que tinha aquela estrutura toda pintada, toda ornamentada, que fazia divisa de Atenas para o ambiente estrangeiro. Então eles ficavam na margem da cidade, marginalizados. E essa escola, esses pensadores, né, que surgiram em Atenas, na Grécia, né, o povo helênico, por mais que tiveram voz, tiveram seu momento na Grécia, ao contrário de que outras escolas, ao contrário do que a própria filosofia antiga teve como regra, eles não tiveram sucesso na Grécia. Ela é uma escola sui generis, singular. Enquanto epicuristas, que é outra escola, enquanto Aristóteles, Platão foram os maiorais no período antigo na Grécia, o estoicismo não teve essa sorte. Ele foi delegado a ir para outras terras para ganhar voz ativa, né? Ele teve voz na Grécia com o seu criador Zenão, mas não teve voz ativa como ele teve quando adentrou nas terras romanas e os seus pensadores, que seriam os principais, por assim dizer, que são o imperador Marco Aurélio, né, famoso imperador sábio, filósofo, estoico, que escreveu Meditações, né, as Meditações, um livro muito bom, o legislador Sêneca e o escravizado, né, corretamente, Epicteto.
Mas voltando para a Grécia, depois nós vamos adentrar nos romanos, o pensamento estoico, ele trabalhava na seguinte forma, ele tinha o seguinte pensamento. Eles enxergavam que a realidade, que a natureza, que todo o universo era determinado pelas leis causais da natureza. Que havia uma razão divina, uma razão providencial, uma providência, por assim dizer, uma necessidade em que tudo acontecia dentro dessa necessidade, dentro desse determinismo. Nada era acaso, não havia espaço para dados, não havia espaço para sorte no pensamento estoico. Tudo era estritamente ordenado, organizado e acontecia em consequência da necessidade e da razão providencial. Se alguém batesse o carro, a razão providencial providenciou aquilo, aquilo estava escrito para acontecer. Então, em consequência disso, essa teoria física dos estoicos, a ética deles tinha que respeitar essa situação. Então, a ética deles não podia querer refutar ou ir contra, se revoltar contra essas leis da natureza. Não havia espaço para essa revolta, não havia espaço para isso. O homem também era um ser na natureza, um ser que está preso às leis causais. Ele também é determinado, as minhas ações são determinadas. Eu não estou livre. O livre-arbítrio que conhecemos hoje é fruto de uma visão judaico-cristã. O pensamento grego, essa liberdade não era vista com bons olhos ou nem era mesmo concebida. Em consequência disso, a ética, né, a visão dos estoicos em face a isso já que eu não posso mudar as coisas que acontecem, eu posso mudar a forma como eu reajo a como elas acontecem. Eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar a minha reação em frente ao mundo. Essa é a visão estoica. O mundo, ele escapa ao meu poder. O mundo, ele é muito mais forte, ele é muito mais antigo, muito mais poderoso, tem as suas leis já escritas determinando como tudo vai acontecer e eu não tenho poder nem a audácia de alterar isso. Mas eu posso alterar a forma como eu reajo às coisas. E é essa a premissa da ética estoica. É você mudar a forma como você reage às coisas. Por quê? Porque se tudo já está determinado, se tudo já está adscrito no livro da vida, então eu tenho que me conformar e tentar encontrar uma paz com isso, tentar extrair uma certa serenidade, uma certa tranquilidade em face a esses eventos que não são nada caóticos, nada pessoais, né? Não imagine que o universo está conspirando contra você. O universo ele não tem nada contra você. Ele está escrito, determinado e vai acontecer, seja com você, seja com alguém que reside na China, na Mongólia, na África do Sul. Ele não delibera pessoalmente para beneficiar ou sacanear outros. Ele apenas faz as coisas acontecerem e você deve apenas aceitar o que acontece. Mas aí você pode chegar pra mim e falar, pô, mas como assim aceitar o que acontece? Eu perdi meu pai, ele teve câncer, meu filho tá em coma, eu perdi o meu carro, ele foi penhorado, aconteceu diversas catástrofes, eu tenho que só aceitar, isso que não é possível, você tá louco, eu vou ficar acovardado agora? Bom, os estoicos diriam, bom, você está sendo dominado, você está sendo suplantado por suas razões passivas, né? Pelas suas paixões, pelas suas emoções. E isso só vai te causar sofrimento.
Você vai causar o sofrimento, não a situação. Não é a situação da perda de um veículo, de um filho adoecido, de um parente falecido que te causa dor, que te causa sofrimento. É a sua reação emotiva a essa situação. É você não saber reagir de forma estoica, né? É você se deixar dominar, não ter a razão como o alicerce do seu ser, é ter as emoções. Porque um homem racional, né, segundo os estoicos, o homem racional, o homem que se controla, que se delibera por si mesmo, não seria dominado por uma súbita sentimento, um súbito sentimento, uma súbita paixão raivosa, uma paixão alucinada por um amante, uma tristeza profunda, um medo absurdo. Nada disso o afetaria. Por quê? Porque na visão estoica, o remédio para você lidar com essa natureza necessária e determinística que existe é a apatia. Mas não é a apatia que conhecemos hoje de algo ruim, algo que não é soço, é água com açúcar. É a apatia de não se deixar abater por sentimentos, né? A é negativo, né? A patos da apatia, né? Patos é doença, né? Que teve a palavra patologia na enfermagem. Então, apatia é não se deixar adoecer pelas paixões, adoecer pelas emoções. É você ter domínio do seu emocional em face às situações que lhe são colocadas à prova. Essa é a fórmula estoica de se enxergar e de se reagir ao mundo. É essa apatia. O sábio, né, o homem virtuoso, ele sabe alinhar as suas emoções, a sua razão em conformidade com o que o mundo prega, que o mundo lhe proporciona. Então o homem ele deve fazer essa deliberação, esse controle, esse juízo sobre si mesmo, né? Ser senhor na própria casa, controlar todos os turbilhões que passam em sua cabeça, toda a angústia e ser apático, ser alguém que não se deixa cair, ter aquela resiliência de sofrer o estresse, sofrer a dilatação, a contração e retornar ao status anterior, permanecer firme e não ser alguém que é abalado pelo fado do mundo, pelos eventos que o mundo lhe causa, né? A virtude para eles é você adequar a vontade, né? A sua vontade, a sua razão, as suas emoções ao que a natureza proporciona. Você não se revoltar contra a natureza, né? Você buscar justiça ou injustiça nos fatos que acontecem. É você não questionar, mas sim abrir os braços de forma altiva, de forma viril e encarar as consequências da realidade, encarar de peito aberto. Mas você também pode levantar a mão e falar, não, mas isso aí é muito covarde, isso aí é meio fracote, isso aí é coisa de quem é leite com pera. E eu posso até olhar para você e falar, de fato, mas será que os estoicos estavam querendo essa passividade, esse conformismo com tudo, ser meio que frouxo, meia bomba? Será que os estoicos eram meio nessa pegada? Então, né? Como eu mencionei que os pensadores romanos tiveram mais voz que os gregos, né? Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, em suas obras, né? A Meditações de Marco Aurélio, muito embora não tenha sido escrita para ser divulgada, para ser comercializada, e sim um relato diário do imperador para consigo mesmo. Temos também a Brevidade da Vida do Sêneca, uma obra muito singular no pensamento, é pequenininha, mas muito boa, muito
crítica e muito astuta em suas ideias. E Epicteto, né, o escravo que ensinou diversas pessoas e teve o seu manual da arte de viver escrito pelos seus alunos, né, tendo em vista que ele era escravo, ele não tinha sido alfabetizado. Eles não alegam, não professam uma vida passiva, uma vida de covarde. Longe disso, eles são contra a covardia. A covardia é algo ruim. Eles são contra covardes, contra quem se revolta contra a natureza. Eles querem uma vida ativa, uma vida em que você busque estar em harmonia. É uma luta constante para você permanecer em harmonia com o social e com o natural, com o mundo físico e com o mundo dos homens. Eles não aceitam a covardia como resposta às desgraças do mundo. Bom, e a título de exemplo, né, você pode imaginar uma situação hipotética em que você está retornando da faculdade à noite, retornando da academia à noite, de alguma atividade que você estava realizando à noite, né? Você está a pé e você deve passar por um bosque, por um parque, por uma rua cercada por árvores. Está à noite, né? Está bastante escuro e você se depara com essa travessia. Você visualiza o parque ou o bosque ou a rua, por assim dizer, e começa a cogitar, começa a recear que apareça alguém do nada atrás de uma árvore e lhe assalte, lhe faça algum mal, ou que apareça algum animal selvagem e lhe ataque. Você para e não age, fica receoso, fica temeroso pela sua vida. O que um estoico, né? O que os estoicos nos diriam para poder exemplificar essa postura ativa e não passiva? Você deve avançar, você tem que enfrentar, porque se aparecer de fato o bicho ou o criminoso, isso já está determinado na natureza. Não adianta querer impedir o que a natureza já escreveu. Essa sua inércia, essa sua omissão de ação é só sofrimento para si mesmo. Você vai imaginar, você vai ficar cogitando situações em que a sua reação ante ao nada, porque você está parado ainda, é o que te causa medo, é o que te causa dor, e não propriamente o ladrão quando ele chegar, o animal quando chegar. Eles não defendem uma ideia de se colocar em risco a toda hora. Eles defendem uma ideia de não se acovarde ante a realidade. Você vai passar por ela. Passe por ela altivamente. Passe por ela de forma altiva, né? Porque isso é uma ação honrosa, uma ação virtuosa, nobre, e não a covardia. Você deve lidar com a realidade sem querer ser senhor dela. Você é submisso a ela, você tem uma grande honra dentro desse universo que é ser um ser humano, um ser racional, alguém que delibera, alguém que conversa, que cogita, que produz. Você não é somente uma folha de árvore, um cachorro, uma maçaneta de porta. Não, você é único. Você é único, você é o único que tem razão, e por conta dessa razão você pode escolher como vai reagir, como que vai sentir, como que vai se dominar, e não se submeter às suas emoções, se submeter a sentimentos que são depredadores da sua autonomia, que só vão te causar sofrimento. A vida estoica é a busca pela apatia, é a busca pela serenidade, pela paz, para uma vida sem sofrimento. A partir do momento que você parar de deixar de ser dominado pelas emoções, de temer pelo cachorro atrás da moita, de temer pelo amanhã, de temer
pelas lutas que estão lhe desgastando e enfrentá-las de forma altiva, é que você não vai mais sofrer. Então, essa lição estoica dessa resiliência, de você aprender a se controlar, a você não temer o amanhã, não temer o risco, né? Os riscos da vida, e sim aprender com eles, sim encará-los de bom grado, não procurar uma injustiça cósmica. Essa é a arte de saber se fuder. Essa é a arte que os estoicos legaram, de você não ser um ser que é controlado pelos eventos, mas que você passa por eles de forma soberana e autônoma. E nessa toada, nessa pegada, Sêneca irá nos expor, irá nos explicar que a falta de controle sobre as próprias emoções acarreta numa vida mal vivida, acarreta num péssimo uso do dom que é a vida. A Sêneca irá nos explicar, nos trazer a definição de que não temos pouco tempo de vida. Não é esse o problema. O problema não é a falta de quantidade da vida, é o mau uso desse dom, é o mau uso da vida. Ele aborda essa questão em sua obra Brevidade da Vida, explicando que o mau uso da vida é o que acarreta nessas sensações, nessa angústia, nesse desespero, nessa sentimento de arrogância e de vitimismo ante o universo. Enquanto você deve ter uma postura ativa, harmônica e soberana sobre as suas emoções, sobre as suas reações aos eventos, sobre você não deixar se abalar de forma abrupta a ser dominado pelas paixões, né? Então, Sêneca e Marco Aurélio, né, os dois importantes pensadores latinos, romanos, assim como Epicteto, o escravizado, eles trazem essa questão do domínio da razão sobre as emoções, sobre as paixões, sobre essa necessidade de saber lidar com os eventos que a natureza pode causar, que não são tão agradáveis, como perder uma riqueza, como perder um ente querido. Essa postura, esse manual que eles nos legam, essa arte de saber se foder, se dá muito em conta de não buscarmos refúgio em vitimismos, refúgio em angústias, em ressentimento, em cinismo, e sim numa aceitação, numa serenidade ante ao mundo bruto, porque na visão estoica, novamente, o mundo é muito bruto, mas ele também nos proporciona momentos belíssimos. Então, essa arte de saber se foder, ela se dá muito atual, né? Muito hoje, né? Os estoicos foram bastante resgatados na literatura contemporânea, principalmente pelo pessoal do Vale do Silício, pessoal de investimentos, de mercado financeiro, por conta dessa pegada ante aos eventos que estão fora do nosso controle, fora da nossa alçada, que segundo os estoicos, né, na visão deles, quase tudo, se não tudo, está fora da nossa alçada. A única coisa que está dentro da nossa alçada é como reagimos a essas coisas, né? Porque se a natureza já determinou, eu não posso enfrentar a natureza, eu não posso querer degladiar com algo que me circunscreve. Então essa visão, essa postura é algo nobre e louvável de se ver. É algo que poucos conseguiram aplicar em sua essência, em sua vida, quando se depararam com a face do abismo, quando se depararam com noites de tormentas, né?
É uma posição em que o indivíduo deve ser soberano totalmente de suas emoções e ter uma postura altiva no caos, né? E essa ideia estoica, essa motivação, esse axioma ante ao evento danoso, ela pode ser visualizada dentro de uma visão cristã, naquela oração da serenidade, né? Que é algo que os estoicos buscavam bastante, a serenidade, a paz, essa apatia, que essa oração alega para pedirmos sabedoria, pedirmos, coragem para agir quando precisarmos agir, para mudar as coisas, paciência para aceitar as coisas que não podemos mudar e sabedoria para sabermos distinguir ambas as situações, tanto a situação que eu posso mudar e preciso de coragem, quanto a situação que eu não posso mudar e preciso de paciência. Então essa é a ideia, né? Essa é a ideia de saber lidar com a adversidade, saber se foder. Saber se foder não para você se jogar em situações ruins, mas quando a situação ruim você não cair, você não sucumbir. A arte estoica não é uma arte de buscar o mal, de buscar a situação de atrito que pode te destruir, mas é saber não sucumbir ao acaso que o mundo possa lhe causar, não sucumbir às situações em que o mundo pode ser predador. Então eu acho que para você que eventualmente passou ou está passando por alguma situação em que você está talvez buscando algum culpado, está sofrendo de tristeza, temor, dor por perder algum ente querido, por alguma situação de financeira ruim, algum relacionamento ruim, tente trazer essa essência estoica para você. Tente saber dosar, controlar as suas emoções, tente ser apático no sentido estoico, novamente eu repito, não é no sentido do senso comum que tratamos hoje o apático como alguém ruim, de fato é. Eu digo apático de ser soberano sobre as suas emoções, saber não sucumbir a os eventos que lhes são dados para enfrentar. Até porque Marco Aurélio mesmo, ele propõe que nenhum fado, nada é colocado sobre a nossa existência que não possamos tolerar, né? A natureza, visto que a natureza estoica é ordenada, determinística, ela não iria propor algo, colocar algo para alguém, para um homem, que fosse lhe aniquilar, que não fosse suportável. A natureza ela não ia agir contra si mesma. Então, tenha essa concepção que também é bastante presente em algumas concepções cristãs de não há cruz que não possa ser carregada, não há provação que você não possa suportar. Então, é mesmo essa essência aí, é esse o pensamento de não pode ser o mais doloroso possível, ainda assim você pode enfrentar de cabeça erguida. Você pode até não vencer a situação, você não pode impedir uma morte, você não pode impedir às vezes uma ruptura conjugal, não pode impedir uma instabilidade financeira, mas você pode impedir você de sucumbir a esses eventos com as suas reações emotivas. E saber se reerguer, saber permanecer firme, saber ter serenidade em face a um mundo que lhe escapa o domínio. Então eu acho que é essa a ideia que eu quis trazer hoje, né? De você ter esse manual estoico dentro de você, essa arte, que é algo que o próprio nome diz, é uma arte, é algo que deve ser praticado bastante, deve ser aprimorado para ser refinado. O início é grotesco, é como uma pintura, como um pintor que está aprendendo. As primeiras obras são terríveis, ele não tem domínio do pincel, ele não tem o domínio da coloração, não
domina a textura do papel, da superfície, e com o tempo ele consegue atingir a perfeição, o máximo que a sua capacidade técnica consegue. O mesmo se dá com essa arte estoica de lidar com os momentos em que você se fode, com os momentos que você tem que saber perder. A arte estoica é de saber perder, para você poder não sair do jogo. Nem sempre perder é algo que é ruim. Sair do jogo, deixar ser dominado pelas emoções, deixar ser aniquilado, não ter uma postura altiva no mundo, é sair do jogo. Ter apatia, ter serenidade nos momentos de dificuldades, você perde, mas permanece no jogo. Então você já está participando de outros jogos, está participando de novas batalhas e pode ter certeza que você vai vencer. Com essa postura de não se deixar abater, de se manter firme, você não vai perder nunca. Você vai sempre se manter firme como uma rocha em frente às tormentas que a vida pode lhe causar. E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você. Se você gostou, curta, compartilhe nas redes e até a próxima!